Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram pelo título, o vídeo de hoje é muito especial e é uma entrevista com a Fabrina Martinez, do Sabendo Que És Minha. Esse livro que foi publicado pela Jandaíra é um lançamento. A Fabrina é jornalista, mestre em literatura, já publica contos e poesias em blogs, em coletâneas, mas esse aqui é o primeiro romance dela. É uma autoficção, um livro escrito em primeira pessoa, e ele me parece ser uma dessas confissões, esses desabafos de uma personagem que está passando por um processo de luto pela perda da mãe dela. Isso não é spoiler também no começo, todo o livro inteiro gira ao redor disso. E é esse momento de pôr para fora todos esses sentimentos que são vários, né? Então a gente está lidando aqui com a saudade, a gente está lidando com o cansaço da situação, de ter que resolver as coisas, de ter que lidar com isso. A gente está lidando, talvez, com um certo... não sei se arrependimento é bem a palavra, mas a gente está lidando com esse sentimento de pensar no passado e pensar no que poderia ter sido diferente, o que tinha que ser do jeito que foi. E a gente está lidando também como essa personagem, essa protagonista, essa narradora vai encarar o mundo depois disso, né? O que muda no seu posicionamento de mundo depois disso, e lembrar que a vida das pessoas também continua, né? Então tudo isso acontecendo ao mesmo tempo no romance. Queria aproveitar então e ler um trechinho do livro para vocês terem um gostinho de como é a escrita da Fabrina. Vamos lá então. Minha mãe morreu. Abro os olhos e a realidade vem de um jeito muito específico, quase espantoso. Ela não está mais aqui e a vida me obriga a levantar da cama. Eu vou ficar bem. Vou mesmo? Eu tenho que ficar bem. O teto da minha casa é branco. Sempre assisto a esses vídeos feitos por decoradores ou arquitetos que ensinam sobre pintar o teto de outra cor e dar vida nova à casa, mudar a perspectiva, melhorar o ambiente ou só deixar bonito. Fico me perguntando quem limpa a casa ou quanto custou contratar alguém para fazer aquilo e depois dizer que fez sozinho. Já pensei em fazer algo do tipo, mas não consigo escolher nenhuma cor. Planejei fechar os buracos da parede, mas abandonei esse desejo. São cicatrizes feitas pelos antigos moradores para mim. Gosto de pensar que essa casa está tão machucada quanto eu e que talvez um dia seja possível fazer algo por nós dois. E bom, quando a Fabrina e a equipe dela entraram em contato comigo perguntando, né, sobre a possibilidade de fazer um vídeo patrocinado aqui no canal, eu comentei que eu não gosto muito de resenhas patrocinadas e sugeri então a gente fazer essa entrevista, e elas toparam, que me deixou muito feliz. Então eu espero que vocês aproveitem a nossa conversa. Bom, Fabrina, então no começo do pós-fácil do livro, você fala que essa é uma história de autoficção, que que sua mãe morreu, que você tem uma filha, e que a narrativa foi baseada na sua experiência de muitas dessas coisas. E eu queria perguntar para você como foi isso, né? Como foi passar desse momento em que você viveu essa experiência para o momento que você decidiu que você queria escrever sobre isso, e como foi o seu processo de chegar nesse formato, por que uma autoficção, por que não outra coisa, o que te levou a esse livro especificamente? Oi Gisele, tudo bem? Muito obrigada por ter aberto esse espaço, e é muito legal saber que vai ter um vídeo no seu canal, no canal que muitas vezes direcionou para onde iriam as minhas leituras, e que esse vídeo é sobre um livro que eu escrevi. Então, muito obrigada por isso. Eu não queria ter escrito esse livro, a verdade é essa, porque quando você escreve uma autoficção, você parte de alguma coisa que te aconteceu, que é real. E todos os fatos que existem no livro, todas essas ficções ou não, essas, né, elas existem porque existe um ponto central, que é o fato de que minha mãe morreu. Eu não queria ter escrito esse livro, eu queria ter lido esse livro. E ele existe por isso. Durante o meu processo de luto, meu processo de elaboração do luto, eu fiz o que eu faço com todas as vezes que eu tenho que lidar com um sentimento, lidar com o mundo, que é procurar refúgio na literatura. E tudo que eu encontrava era muito técnico. Ou então eram mulheres falando de homens, ou de pais, ou de namorados e namoradas e tal. E
pouco, quase nada sobre a morte da mãe. Eu encontrei só um livro, tá? Não tô dizendo que não existe, eu tô dizendo que eu não encontrei, tá, gente? Da Simone de Beauvoir, que chama Uma Morte Muito Suave, em que ela narra um processo de morte da mãe dela no hospital. Mas o livro, ele acaba quando a mãe morre. E eu queria ler algo que partisse desse ponto, do momento em que você faz quando a sua mãe morre? Sabe? Como é que você continua existindo? Como é que você lida com o fato de que o mundo continua girando, de que no mês seguinte os boletos vão chegar e você vai conversar com as pessoas e você vai continuar educando os seus filhos, caso você tenha ou não, e você vai se relacionar com outras pessoas, mas a tua mãe morreu. Como é que você continua isso? Como é que você continua existindo? Então, quando eu escrevi o Sabendo Que És Minha, foi muito nesse sentido de conversar com todas essas dúvidas, de conversar com todas essas personagens e todas essas pessoas que perderam a mãe, né? Tem essa perda, e como que você existe a partir dela. E bom, um aspecto da obra que me chamou bastante a atenção foi que essa protagonista passa por várias mudanças de humor conforme ela está vivendo esse processo de luto, né? Existem os momentos mais tristes, mais bravos e por aí vai. Eu queria saber um pouco do seu processo criativo, se você escreveu cada trecho passando por esses humores, se você tentou emular sentimentos que você já tinha vivido e, enfim, como foi um pouco mais esse processo? Olha, eu não sei te dizer se é uma tentativa de emular o luto. Uma coisa que eu me preocupei muito, muito mesmo, é que o livro, ele tivesse esses, né, tem esses momentos de que lida com sonho, que lida com que a personagem sonha e que ela vai elaborando, e tem a análise, tem a terapia, mas que ele fosse mais próximo possível da realidade de uma pessoa enlutada. Eu tenho uma amiga, Manu, e ela fala uma coisa maravilhosa. Ela fala que as mulheres que perderam as mães têm um idioma próprio. Então, o livro, ele tem esse idioma subjetivo, sabe? De tá tudo bem, mas não tá tudo bem. E aí, essa oscilação, ela precisa ser explicada em algum lugar. Então, onde ela acontece? Ela acontece na emoção e na linguagem. Então, foi um processo muito legal, assim, de colocar. E eu não saberia te responder isso de maneira precisa, sabe? Te dar uma resposta com começo, meio e fim, porque isso é muito subjetivo, pra mim, pelo menos. Bom, uma coisa que eu percebi no seu blog e nas redes sociais é que você gosta muito de fotos de dupla exposição, né? Quando a gente tem dois momentos, dois frames de fotografia colados e expostos um em cima do outro. E eu achei muito interessante quando eu vi essa estética nas suas fotos também, porque eu acho que é uma coisa que você acaba fazendo narrativamente no livro, que é sobrepor esses momentos de luto com flashbacks, com a vida que continua e como todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo e como tudo isso está dentro da mesma personagem. Eu queria saber se esse é o jeito que você meio que encara a vida, se esse foi uma organização narrativa que você procurou, como você organizou esses planos dentro da narrativa e como foi, assim, como você escolheu os momentos que vão ser sobrepostos, como que você construiu tudo isso. Aí eu acho que a gente volta para a questão da linguagem, né, do idioma próprio de quem perdeu a mãe. O livro, essas camadas que você fala, essas duplas exposições, tal, elas não apareceram durante a escrita, elas apareceram durante o processo de edição. Então, quando eu terminei de escrever o que eu achava que seria o livro que tinha que ter lá, eu voltei e comecei a ler e fazer aquele movimento natural de cortar. E para mim, esse momento da edição é uma coisa que me é divertida, assim,
Eu gosto de editar, eu imagino o texto como um brinquedo de encaixe, sabe? Então eu abri tudo aquilo que eu tinha escrito, e aí eu fui lidando com os encaixes, com a direção. Para que direção vai a pessoa quando ela tá oscilando nessas emoções? Quanto às fotos, elas são resultado do trabalho da fotógrafa, da Paula Mello. Eu não tinha pensado nisso, das fotos serem desse momento de dupla exposição. Quando eu conheci o trabalho da Paula, é que teve aquele momento que eu falei, cara, é isso. Tem muitas coisas no livro que vieram desse momento de isso tá conversando com a história que eu quero contar. Então a foto, a ilustração de capa da Eva Oviedo, a diagramação do Sérgio, o perfil da editora, da Jandaíra, a leitora crítica, que foi a Michele, né, Michele do Leia Mulheres. Todo o direcionamento foi sempre assim. Como eu vou contar essa história? Essa história precisa ser contada de várias formas, em vários níveis. E foi isso. Eu acho muito difícil. Agora, falando uma coisa muito honesta pra você, eu acho muito difícil falar desse livro. É uma autoficção que parte, né, de um ponto muito dolorido pra mim, que é o fato de que minha mãe morreu. E dizer essa frase e dar uma entrevista que é baseada nessa frase é algo muito difícil, mas o livro ele existe e eu confio muito nele, sabe? É muito louco isso, mas eu confio muito nesse livro, eu confio no que ele traz de bom e também que ele traz de ruim, né? Porque é um livro que exigiu muito de mim e que eu dei muito pra ele. Bom, eu queria que você contasse também pra gente um pouquinho sobre o seu processo de escrita, quanto tempo você demorou pra escrever, como que você escrevia, onde você escreveu, e se eu não me engano você também escreveu durante a pandemia, então como foi isso, né? Como foi essa sua relação com o espaço, com a casa e com a escrita ao mesmo tempo? Então, eu escrevi durante a pandemia, e aí a coisa mais louca é que assim, nos primeiros meses da pandemia, foi aquele momento, né, daquele surto coletivo. Vamos fazer pão, vamos pintar a casa, vamos fazer isso, uhul, né? E eu não tive isso. Eu não tive porque eu trabalho com comunicação, sou jornalista, então eu tinha que, mais do que nunca, eu estava trabalhando, né, por conta da pandemia, e eu tinha que escrever o livro. E a minha filha estava em casa, porque a pandemia as aulas foram suspensas. Então, eu não consigo dizer para você o momento em que eu estava ou não escrevendo o livro. Lógico que teve momentos em que eu parei, que eu escrevi, mas foi tudo muito misturado. Então, tinha momentos assim em que, eu preciso resolver aquela cena, então eu vou para agora resolver essa cena e depois eu cuido disso aqui. E o meu processo, essa coisa de estar no meio de uma pandemia e lidar com tudo isso dentro de casa e no trabalho e escrevendo sobre ela e acompanhando aqueles números, escrevendo um livro sobre morte, a minha grande pira foi o seguinte: eu tenho que arrumar o método perfeito de escrita. E aí eu me inscrevi em uns 750 cursos de escrita criativa, porque eu queria achar o método perfeito, eu queria achar o horário perfeito, eu queria achar o formato perfeito, e não existe, né? As coisas, elas não existem desse jeito. E ainda hoje eu não tenho uma rotina de escrita. Eu brinco falando sério, que eu tô sempre escrevendo na minha cabeça. Eu tô sempre anotando alguma coisa no papel, no celular, no livro, no que tiver na minha frente, eu vou anotando as ideias que eu vou tendo, as passagens, ou as cenas, ou as situações.
E aí e eu vou trabalhando isso internamente, e aí quando tem um momento propício que as coisas se alinham, porque assim, gente, isso é uma coisa que precisa ser dita, né, e que é maravilhosamente explicada pela Virgínia Somos Íntimas, em Um Teto Todo Seu. É muito difícil ser mulher, ser mãe, ser escritora. Então, eu ganho a vida, eu garanto a minha vida e a vida da minha filha escrevendo, mas nem sempre escrevendo literatura. Outra coisa que eu queria te perguntar é que esse teu livro foi financiado pelo PROAC, que é um programa de incentivo cultural do estado de São Paulo, e eu queria saber como foi escrever um projeto, como que acontece tudo isso de um âmbito mais prático, mas também para você, qual que é a importância desse tipo de ação de incentivo público à cultura no mundo de hoje, no Brasil de hoje? Como você acha que teria sido esse processo para você se não fosse o PROAC? Enfim, como que foi sua relação com isso? Foi essencial, né? Foi essencial. Eu acho que eu falei em algum momento, em algum lugar, não sei, enfim, que a minha questão não era escrever, a minha questão era publicar. A gente sabe como funciona o mercado editorial. Raramente uma autora estreante vai pegar um original, mandar para uma editora e vai ser publicada. A não ser que seja uma editora independente, que seja uma autopublicação, aí são outras questões. Então, e aproveitando esse momento, gente, apoiem editoras independentes, livrarias de ruas e autoras brasileiras contemporâneas. Leiam autoras vivas, tá? Ficou meio assim, né, mas enfim. O mais legal para mim do PROAC é que ele me deu uma noção de concretude de sonho, porque assim, eu sonho, eu quero escrever, eu quero publicar um livro. Não, a partir do momento que eu vi o edital do PROAC, eu tive que parar e pensar de maneira pragmática. Olha, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou escrever isso, como é que as coisas vão funcionar. Então, eu já fui beneficiada a partir desse momento. Quando eu recebi a notícia de que o projeto tinha sido selecionado, foi um baque. Porque assim, é muito louco, porque eu confio muito no livro, eu confio muito no Sabendo Que És Minha, mas eu tenho as minhas inseguranças enquanto autora, pessoa, esse lugar que eu vou ocupar, eu sou realmente uma autora, eu vou ser uma autora publicada, e será que eu vou ser uma autora lida, e se o livro for um erro? Então, todas essas questões. E o PROAC, a partir do momento que eu recebi o aval do PROAC, foi uma validação não só para escrita e para publicação, mas para ter uma obra que permitisse que todas as pessoas que fazem parte, que fizeram parte, né, do livro, pudessem também apresentar um trabalho que fosse autoral, que foi o que fez a Eva, o que fez a Michelle, o que fez a Paula, o que fez a Lídia na leitura, na edição, o que fez a Jandaíra. Então, foi muito importante, o PROAC ele é muito importante para a gente colocar a arte na rua. E, pô, a pandemia mostrou pra gente, né? Assim, meio que comprovou, digamos assim, o que a gente já sabe, né? Da importância da arte, do papel da arte na vida da gente. Então, é uma pena que os editais eles estejam sofrendo tanto com a crise econômica que a gente está passando. É uma pena mesmo. E muitas vezes eu fico me perguntando, mas será que pensar isso, né? Pensar em arte no meio de uma pandemia onde está morrendo tanta gente, não é uma coisa egoísta, não é uma coisa ridícula, tal. E tem uns momentos que eu penso assim, cara, talvez seja, sabe? Mas a gente precisa muito disso, a gente precisa muito da arte. E o financiamento público, o edital público, ele é essencial para a gente ter um processo mais justo, digamos assim, mais funcional do mercado cultural, né? Ou do mercado como eu entendo.
E na verdade, assim, eu fico pensando muito na questão do financiamento e eu começo a me perder, e é muito louco, porque eu começo a pensar nessa questão de políticas públicas para a arte e para a sociedade, e vai me dando uma angústia muito grande, porque por mais legal que seja, ou por mais legal que tenha sido, né, nesse período pré-pandemia, ainda está muito longe de ser o ideal. Então, o PROAC foi importante? Não, o PROAC ele é importante. E ele não é importante só para mim ou só para Sabendo que és minha. Ele é importante na existência dele para permitir que pessoas como eu possam publicar livros como que eu publiquei e viabilizar outras ações, né? Então, e é muito angustiante pensar que quando existe uma crise, o primeiro lugar que o facão passa é na cultura, né? E minha última pergunta para você, Fabrina, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber. Eu acho que nesse sentido a gente é um tantinho parecida, mas você transita por muitos gêneros, gênero acadêmico, gênero jornalístico, ficção, autoficção aqui. E como é para você? O que diferenciam esses gêneros? Como que você faz para mudar a sua voz, o seu jeito nesses gêneros diferentes? Como que é para você produzir tanta coisa, poesia inclusive, e são gêneros tão diferentes, né? E enfim, eu queria ter, como que funciona a sua relação com as palavras, basicamente? Gisele, eu escrevo, e isso é algo que eu falo, e que eu estudo muito. Existem gêneros e existem coisas que a gente faz melhor do que outras. Então, por exemplo, eu gosto muito de resenhas, mas eu raramente vou fazer uma resenha porque não é algo que eu me sinta confortável em fazer, sabe? Não porque envolve julgamento, não porque a leitura da obra, mas porque passa por lugares muito subjetivos a questão da resenha. Então é muito difícil eu escrever alguma resenha, mas, por exemplo, eu escrevo. Então, é muito louco, assim, pra mim, porque o texto é uma coisa que flui pra mim. O que você precisa que seja escrito? O que nós vamos falar? O que vai ser escrito? O que vai escrever? Onde vai ser apresentado? Qual que é o formato? Qual que é o fim? O que você quer que as pessoas sintam? Então, é muito difícil pensar nessas questões considerando cada um dos gêneros, porque no final das contas, para mim, não é sobre o gênero, é sobre a ação da escrita. Eu gosto muito de escrever, de verdade, e eu brinco muito que na minha família todo mundo tem um trabalho manual, e o meu trabalho manual é escrever, sabe? Eu não sei fazer crochê, eu não sei fazer tricô, eu não sou boa cozinheira, eu não sei costurar roupa, eu não sei fazer um monte de coisas manuais, artesanais, mas eu escrevo. E aí eu posso escrever para o jornal, eu posso escrever para uma revista, para um site, para uma revista científica, para um livro, para poesia. Eu só escrevo. Gisele, muito obrigada, e foi um prazer estar aqui no teu canal, e eu espero que um dia eu possa voltar para falar do meu segundo, terceiro, quarto, quinto livro, enfim, quem sabe, não é mesmo? Muito obrigada, fica bem, se cuida, e é isso. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a conversa com a Fabrina. Eu vou deixar ali embaixo todos os links para vocês encontrarem ela e o livro. E até a próxima. Tchau, tchau.